O conflito árabe-israelense está profundamente enraizado na história, marcado por períodos de relativa paz intercalados com violentos confrontos. A criação do Estado de Israel em 1948, após os horrores do Holocausto, deslocou muitos palestinos, criando uma crise de refugiados e inflamando um ressentimento duradouro. Este evento, conhecido como Nakba, ou catástrofe, pelos palestinos, continua sendo um ponto central de discórdia. As guerras subsequentes em 1956, 1967 e 1963 aprofundaram ainda mais a divisão, solidificando a desconfiança e a animosidade entre as duas comunidades. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, em particular, provou ser um ponto de virada. A vitória de Israel resultou na ocupação da Cisjordânia e da faixa de Gaza, territórios reivindicados pelos palestinos para seu próprio Estado. O estabelecimento de assentamentos israelenses nessas áreas, considerado ilegal pelo direito internacional, tem sido uma fonte constante de tensão. A primeira intifada, um levante palestino contra a ocupação israelense que começou no final dos anos 1980, marcou outro capítulo no conflito. Os acordos de Oslo, assinados na década de 1990, ofereceram um vislumbre de esperança para uma resolução pacífica. Os acordos visavam estabelecer uma estrutura para uma solução de dois estados, com Israel e um Estado palestino independente coexistindo pacificamente. No entanto, o assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin por um extremista judeu, juntamente com a violência e a desconfiança contínuas, acabaram minando o processo de paz. O colapso das negociações de Camp David em 2000, seguido pela eclosão da Segunda Intifada, diminuiu ainda mais as perspectivas de paz. A Segunda Intifada, marcada por atentados suicidas e assassinatos seletivos, levou ao endurecimento das posições de ambos os lados. A construção da barreira de separação por Israel, embora apontada como uma medida de segurança, fragmentou ainda mais os territórios palestinos e alimentou o ressentimento. O conflito árabe-israelense, embora enraizado em disputas políticas e territoriais, é ainda mais complicado por diferenças religiosas e culturais. Tanto o judaísmo quanto o islamismo consideram Jerusalém uma cidade sagrada, com locais de imensa importância religiosa para ambas as religiões. O Monte do Templo, reverenciado pelos judeus como o local do primeiro e segundo templos, também abriga a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã. Essa reivindicação religiosa compartilhada sobre o mesmo pedaço de terra frequentemente tem sido um estopim para violência e agitação. Narrativas e interpretações religiosas, muitas vezes usadas para afirmar reivindicações exclusivas sobre Jerusalém e a Terra Santa, contribuem para um ambiente de desconfiança e medo. Elementos extremistas, dentro de ambas as comunidades, exploram esses sentimentos religiosos para incitar a violência e demonizar o outro. A demonização do outro, alimentada pela intolerância religiosa, cria um ciclo perigoso de ódio e animosidade. Além disso, as diferenças culturais e os estereótipos contribuem para mal-entendidos e preconceitos. A falta de interação significativa entre árabes e judeus comuns, juntamente com a exposição limitada às culturas uns dos outros, perpetua percepções negativas e reforça os preconceitos existentes. Os sistemas educacionais de ambos os lados geralmente apresentam narrativas unilaterais do conflito, consolidando ainda mais as divisões existentes. Os esforços para promover o diálogo interreligioso e o intercâmbio cultural, embora louváveis, muitas vezes enfrentam resistência daqueles que veem tais iniciativas com suspeita. Construir pontes sobre a divisão religiosa e cultural exige um esforço sustentado e conjunto de ambas as comunidades, com foco na promoção da tolerância, compreensão e respeito pelas crenças e tradições do outro.
O conflito árabe-israelense é ainda mais complicado pelo envolvimento de atores não estatais, particularmente o Hezbollah e o Hamas. O Hezbollah, um partido político e grupo militante xiita com base no Líbano, é apoiado pelo Irã e considerado uma organização terrorista por muitos países ocidentais. O Hamas, uma organização fundamentalista islâmica sunita palestina, governa a faixa de Gaza e também é designado como um grupo terrorista por vários países. Ambas as organizações se opõem veementemente à existência de Israel e se envolvem ativamente na resistência armada contra ele. O Hezbollah está envolvido em vários ataques transfronteiriços e ataques de foguetes contra Israel, enquanto o Hamas lançou milhares de foguetes de Gaza contra o território israelense. Essas ações resultaram em vítimas civis e incutiram medo na sociedade israelense, perpetuando um ciclo de violência e retaliação. A presença desses grupos fortemente armados, operando independentemente de qualquer governo reconhecido, representa um obstáculo significativo à paz. Sua postura intransigente em relação a Israel, juntamente com sua disposição de se envolver em violência, mina os esforços diplomáticos e alimenta um clima de medo e desconfiança. Suas ações geralmente servem para sabotar iniciativas de paz e manter um estado de conflito perpétuo. Além disso, o envolvimento de atores externos, como o apoio do Irã ao Hezbollah, adiciona outra camada de complexidade ao conflito. Essas potências regionais frequentemente têm seus próprios interesses geopolíticos, que podem não se alinhar com as aspirações de paz e estabilidade na região. Seu apoio a esses grupos militantes serve para perpetuar o ciclo de violência e minar quaisquer perspectivas de um acordo negociado. Seção 4. Uma conversa não realizada. A ausência de diálogo. Um dos obstáculos mais significativos para a resolução do conflito árabe-israelense é a falta de diálogo significativo entre as partes envolvidas. Anos de violência, desconfiança e promessas quebradas criaram um abismo profundo, tornando extremamente difícil estabelecer uma base para negociações frutíferas. A ausência de canais de comunicação diretos permite que os mal-entendidos se agravem e as posições linha dura se solidifiquem. A falta de diálogo não apenas impede a exploração de soluções potenciais, mas também dificulta o desenvolvimento de empatia e compreensão entre as duas comunidades. Sem interação regular e comunicação aberta, torna-se mais fácil demonizar o outro e ver suas narrativas com ceticismo e suspeita. Essa falta de conexão humana torna desafiador abordar as raízes do conflito e construir um futuro baseado no respeito mútuo e na coexistência. Além disso, a ausência de uma terceira parte neutra para facilitar o diálogo e mediar disputas agrava a situação. Embora atores internacionais tenham tentado desempenhar um papel de mediação, seus esforços frequentemente encontraram resistência ou acabaram se mostrando ineficazes. A falta de um intermediário confiável torna desafiador construir pontes sobre o fosso entre os dois lados e criar um espaço para que o diálogo construtivo ocorra. O estabelecimento de canais de comunicação eficazes e o envolvimento de um mediador confiável são etapas cruciais para promover um ambiente propício à paz. Sem um diálogo aberto e honesto, é impossível abordar as queixas subjacentes, construir confiança e trabalhar para uma solução sustentável que atenda às necessidades e aspirações de israelenses e palestinos. Seção 5. Um ciclo de dor. Consequências do conflito. O conflito em andamento entre árabes e judeus teve um impacto devastador em ambas as comunidades. Para os israelenses, a ameaça constante de violência e terrorismo cria um clima de medo e insegurança. O pedágio emocional de viver em um estado perpétuo de conflito, juntamente com o fardo econômico de manter um exército forte, cobra um preço alto da sociedade israelense.
Para os palestinos, a ocupação da Cisjordânia e o bloqueio de Gaza resultaram em severas restrições à sua liberdade de movimento, acesso a recursos e oportunidades econômicas. O conflito em andamento também levou a uma crise humanitária em Gaza, com pobreza generalizada, desemprego e falta de necessidades básicas. O ciclo de violência e retaliação resultou na perda de inúmeras vidas de ambos os lados. Cada ataque e contra-ataque aprofunda as feridas do passado, tornando ainda mais difícil vislumbrar um futuro de paz e reconciliação. O trauma infligido por décadas de conflito continua a assombrar ambas as comunidades, dificultando os esforços para romper com o ciclo de violência. Além disso, o conflito alimentou o extremismo e a radicalização dentro de ambas as comunidades. A ausência de um horizonte político e a falta de esperança por um futuro melhor criam um terreno fértil para o enraizamento de ideologias extremistas. Isso, por sua vez, mina ainda mais as perspectivas de paz e torna ainda mais desafiador encontrar uma saída para o atoleiro. Seção 6. Buscando a harmonia. Caminhos para a paz. Alcançar uma paz duradoura entre árabes e judeus requer uma abordagem multifacetada que aborde as causas subjacentes do conflito e promova uma cultura de diálogo, compreensão e reconciliação. Embora o caminho para a paz seja repleto de desafios, existem várias medidas que podem ser tomadas para avançar em direção a um futuro mais esperançoso. Em primeiro lugar, é essencial reativar o processo de paz com base em uma solução de dois estados, com Israel e um Estado palestino independente, coexistindo pacificamente lado a lado. Isso requer um compromisso renovado de ambos os lados para se envolverem em negociações de boa-fé, fazer concessões difíceis e trabalhar em prol de uma visão compartilhada de paz. Em segundo lugar, há uma necessidade urgente de enfrentar a crise humanitária em Gaza e melhorar as condições de vida dos palestinos na Cisjordânia. Isso inclui suspender o bloqueio a Gaza, aliviar as restrições de movimento e acesso e promover o desenvolvimento econômico nos territórios palestinos. Em terceiro lugar, é crucial fomentar iniciativas entre pessoas que promovam o diálogo, a compreensão e a empatia entre israelenses e palestinos. Isso inclui o apoio a programas educacionais que ensinem sobre as histórias, culturas e narrativas uns dos outros, bem como a facilitação de intercâmbios culturais e projetos conjuntos que aproximem as pessoas. Por fim, a comunidade internacional tem um papel vital a desempenhar no apoio aos esforços de paz, fornecendo assistência humanitária e responsabilizando todas as partes por suas ações. Isso inclui trabalhar para impedir o fluxo de armas para a região, apoiar o trabalho de organizações da sociedade civil que promovem a paz e a reconciliação e usar canais diplomáticos para encorajar o diálogo e reduzir as tensões.